Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje vamos falar mais uma vez sobre menstruação. Eu tenho 32 anos hoje e eu menstruei com 10, então faz uns 20 anos, 22 anos, né, que eu menstruei a primeira vez, faz um bom tempo já. E na época que eu menstruei, a gente tinha uma certa questão, um certo tabu com a menstruação. Hoje em dia, aqui no consultório, atendendo adolescentes de 13, 14 anos, eu ouço relatos diferentes, assim. Por um lado, tem algumas adolescentes que contam histórias muito bonitas e inspiradoras. Por outro lado, tem adolescentes que têm exatamente o mesmo discurso que eu ouvia e que eu fazia, né, quando eu tinha 12 anos e tinha acabado de menstruar na escola. Que é qual? Menstruação, ninguém sabe direito por que existe. Quando você menstrua, a sua mãe muitas vezes fala pra você assim: ai, que saco, agora todo mês você vai ter que passar por isso e pode ser que vai ter cólica e você vai ter que ficar trocando absorvente e é nojento e é um saco e meio que não serve pra nada, só tem coisa ruim e não tem nada bom. Esse é o discurso mais comum das pessoas em muitos ambientes. E é exatamente isso que a gente precisa mudar. Devo admitir que lá eu, com 10 anos, quando menstruei, foi um pouco cedo. Eu não lembro se era 10 ou 11. Eu não tive esse discurso. A minha família tratou com naturalidade, não fez nenhum grande alarde, nem pro positivo nem pro negativo. Então foi só, bom, você já sabe o que é, eu, graças a Deus, já tinha sido educado quanto a isso, eu já sabia que ia acontecer. E foi uma coisa meio que normal, tranquila. Agora, temos essa situação intermediária, que é a que eu contei que aconteceu comigo. Temos essa situação de, é péssimo, é horrível, que é infelizmente a realidade de muitas jovens quando menstruam. Esse é o discurso que elas vão ouvir. E temos uma terceira opção, que eu vou propor para vocês, que é a seguinte fala: filha ou sobrinha, o que aconteceu com você agora é uma coisa muito especial. A partir de agora, você está entrando numa fase da sua vida que vai durar até a sua última menstruação, na qual você agora se encontra cíclica, assim como a mamãe, assim como todas as mulheres que engravidam e gestam bebês, assim como a natureza. Quando você era pequenininha, né, e até agora, você vivia num estado que nós dizemos que chama linearidade, como uma linha mesmo. Então você brincava, o seu corpo, ele meio que sempre era igual. E a partir de agora, você está entrando numa fase da sua vida que todo mês você vai sentir mudanças, como um círculo. Mudanças que às vezes vão ser boas, às vezes vão ser um pouco incômodas, mas o mais importante de tudo é você entender que isso é um ciclo e que sempre vai ter a parte boa e depois a parte ruim, mas que sempre vai voltar para a parte boa. E que é essa característica cíclica que você adquiriu agora, que vai fazer com que você, que é responsável pela sua feminilidade, que é responsável pelo ser mulher. E daí, depois desse discurso, explicar para essa menina quais são essas alterações do ciclo, como que o corpo se comporta no período pré-menstrual, no período ovulatório, quais são as possíveis coisas que podem acontecer na menstruação e caso ela tenha incômodos, quais são cuidados e rituais e autocuidado que ela pode ter para minimizar esses possíveis incômodos. É bem diferente. Imagina se você, quando menstruasse, a sua mãe ou o seu cuidador tivesse acolhido esse fenômeno como um rito de passagem, como uma coisa positiva, que faz com que você descubra a partir de agora os mistérios do que é ser mulher. Talvez toda a sua adolescência, talvez o início da sua vida sexual, talvez tudo tivesse sido diferente, porque isso planta uma semente de uma conexão e uma curiosidade quanto aos fenômenos que estão acontecendo no seu corpo, que pode desenvolver para uma grande conexão com todo o seu corpo e com tudo relacionado ao corpo. Então, desde as primeiras experiências sexuais, o prazer, o respeito ao próprio corpo, entender os limites de consentimento, os limites de isso aqui é meu e isso aqui você não pode invadir. Tudo está relacionado.
Quando você tem uma pessoa que desde pequena é ensinada sobre por que as coisas estão acontecendo no corpinho dela, por que você tá com cólica, o que significa isso, para que serve a menstruação, isso faz toda a diferença. Só que para você ter esse discurso com a sua filha, com a sua sobrinha, você precisa você mesmo ter essa noção de que menstruação é uma coisa positiva, o que muitas vezes não é a realidade. Porque você talvez tenha sido ensinado assim e nunca tenha buscado uma outra visão sobre esse tema. Talvez você, mulher adulta, até hoje, encare a sua menstruação como um fardo, porque você não entende exatamente para que ela serve e acha que ela só serve para engravidar. Existe um livro que chama Lua Vermelha, tá aqui ó, Lua Vermelha, da Miranda Gray, que ela fala uma frase muito bonita, que todo ciclo menstrual, toda essa energia criativa do corpo que tá sendo investida na liberação de um óvulo para gerar uma vida, para gerar um bebê, quando esse bebê ele não é gerado, essa energia ela não é perdida. Ela é focalizada em outros processos criativos. Só que se você não sabe que você tá com essa energia, você não foca e você não investe essa energia produtivamente em alguma coisa, ela é perdida. Então no livro ela fala que no ciclo menstrual, quando você não gera um bebê, as suas ideias são os seus filhos. As suas ideias são o seu produto de geração, é o que você gerou nesse ciclo menstrual. Então é tudo uma questão de interpretação. Se você não entende que se você tem uma piora, digamos assim, das suas emoções no período pré-menstrual e você fica mais introspectiva, mais quieta, mais triste talvez mesmo, e você só conhece essa parte do ciclo, você nunca estudou o resto, você realmente só vai achar que tem essa parte negativa, que depois, enfim, tem toda uma questão sobre a TPM, que isso é assunto para outro vídeo, enfim. Mas você, mulher adulta, também então precisa entender e aprender que se você tem essa fase de vale na depressão, você tem uma fase de cume de montanha na ovulação, em que você vai estar com a libido em alta, você vai estar se achando maravilhosa, vai estar mais extrovertida e vai ter um grande pico criativo. Que se você souber que você está passando por essa fase, sentar e for tentar aplicar essa sua energia criativa, você vai colher muitos frutos. Mas que você não sabe disso, você não vai fazer e muito menos saber explicar isso e tentar mudar o paradigma da menstruação como um fardo para as gerações próximas. Então eu proponho a todos que estão aqui assistindo esse vídeo, quando for falar, se você tem essa dúvida dentro de você, se você acha que menstruação é horrível, vá estudar um pouco sobre isso para tentar enxergar esse processo do outro lado. Existe toda uma corrente de estudo da menstruação e do ciclo menstrual que entende esse processo fisiológico como essencial para a plenitude de uma mulher que menstrua, de uma mulher que está nessa fase, né? Claro que existe depois a menopausa, que é outra fase tão importante quanto. Mas uma mulher que está na fase de menstruar, ela bloquear a menstruação dela, ela fazer pouco caso disso, faz com que ela perca muito de toda a inteireza que é você realmente vivenciar de uma forma positiva o seu ciclo menstrual e a menstruação. Então, se você tem essa dúvida ou se você acha a menstruação horrível, se você quiser, né? Abra um pouquinho a sua mente para ouvir o outro lado e talvez entrar em contato com por que você acha a menstruação ruim, o que é que você aprendeu e o que é que você vivencia que te traz uma experiência negativa. Será que tem outro jeito de você vivenciar a sua menstruação? Será que tem outro jeito de você interpretar as coisas que acontecem durante o ciclo pro positivo e não pro negativo? E se você que tá vendo esse vídeo tá aberta a essa novo jeito de pensar sobre menstruação, ou já está desse lado do grupo que ama menstruar e que mesmo quando não ama menstruar, ama o fato de poder menstruar, ama estar com o corpo no funcionamento natural dele. Sempre também tenha em mente que é muito importante que nós falemos sobre isso. A gente precisa falar sobre menstruação, sobre a vergonha da menstruação, sobre o sangramento. A gente precisa ter contato com esse sangue para desmistificar esse processo que é super natural, tanto quanto fazer xixi. Então convido vocês a interpretar qual que é a sua relação com a sua menstruação,
qual que é a sua história da sua menarca, como foi a sua primeira menstruação, o que você sentiu, qual foi a expectativa que a pessoa que te explicou sobre isso passou para você, e será que você até hoje está acreditando nessa história que essa pessoa te contou? E será que você quer viver dessa forma? Ou que talvez você tenha interesse em buscar um outro jeito de pensar sobre isso? Bom, espero ter plantado essa sementinha na cabeça de vocês. Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem deixar aqui embaixo. E até o próximo vídeo.